Recebe ao vivo a informação. O futuro chegou na tela do presente. É a nossa cara, é a TV da gente. A TV Diário do Sertão. A nossa cultura, esporte e lazer. Tem tudo aqui na TV. Notícias, melhor programação. Na TV Diário do Sertão. Chegando onde você estiver. Com lindas canções todo dia. E toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, a nossa TV. TV Diário do Sertão. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa do finzinho de tarde, início de noite. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. São precisamente 17 horas e 19 minutos. Hoje é terça-feira, dia 15 de junho, e hoje nós vamos ter aqui um programa, aquele programa que você gosta, né? Aquele programa que temos pessoas aqui no estúdio que falam a verdade olhando para a câmera, que não tem medo, que não tem nada a esconder, nada a temer. Então daqui a pouquinho vão estar comigo, um já está aqui no estúdio, hein? Um já está aqui do meu lado, olha só, ele, Nonato Saraiva, ele que é desenhista, militante político. Nonato que vem aqui de vez em quando aí, né? Passa um tempinho, volta, mas não passa muito tempo não, porque não para de acontecer, né, Nonato? Assunto é assunto direto, é assunto pra gente falar aqui, pra levar pro telespectador. E hoje o programa promete, hein? Hoje promete que quem vai estar aqui com o Nonato Saraiva, tá chegando já, é o professor Herbert Melo. Eles hoje vão falar muita coisa que você, telespectador, precisa entender, precisa realmente analisar com eles aqui, tá? Para saber realmente o que está acontecendo nesse país. É aquela temática que a gente trata e vai tratar sempre aí, até o pleito de 2022, que é a conjuntura sociopolítica pandêmica do Brasil, tá certo? Muitos assuntos para a gente falar. Daqui a pouquinho o professor vai estar aqui com a gente. Nonato, então por enquanto aí, enquanto o professor chega, né? Vamos aproveitar logo aqui para você dar o seu boa tarde a todos os nossos telespectadores, e daqui a pouquinho a gente começa o nosso bate-papo, viu? Mas fica à vontade para suas considerações iniciais. Bem, boa tarde, Fernando, boa tarde a todos os nossos seguidores aqui, ouvintes, os que estão pelas redes sociais, seguindo-nos pelo país afora, a TV Diário do Sertão. Um abraço a todos os nossos grupos, os grupos que nós fazemos parte em todo o país, como eu digo sempre, do Amapá ao Rio Grande do Sul, e principalmente a minha amiga Marisa, que está lá em São Paulo, como sempre, em cadeia com a gente e mandando o nosso programa para o restante, toda a região Sudeste, Sul e boa parte desse país, para a minha irmã Miriane, lá em João Pessoa, que também transmite nosso programa nos salões de beleza de toda a capital, e todos os que estão inquietos com essa conjuntura. Como você mesmo disse, todos os dias a gente tem uma surpresa, e não são surpresas boas. A gente reza para acordar amanhã e ter algo que nos acalme, nos acalenta o coração, mas a gente tem sempre tensões, né, medos,
agressões, notícias de tragédias, de mortes, sabe, de ataques aos diferentes, e a gente não vê nenhuma previsão de algo bom, certo? As pessoas que estão tentando ir pelo caminho certo, essa inversão de valores está prejudicando, né? Estão sendo tratados de forma diferenciada como criminosos, e as pessoas que estão cometendo crime estão aí pelo país afora como se tivessem algum lapso de moralidade para transmitir para a população. Então, enquanto estivermos aqui, essa nossa função é a parte que nos cabe nesse latifúndio, como eu sempre digo, e estamos aqui para debater, para trazer o outro lado da coisa, porque a gente tem uma massificação de contra-informação nesse país, principalmente na nossa região, onde o rádio permeia, e aí você tem aqui a TV Diário para quebrar essa história, fazer o contraponto, e eu agradeço você por essa coragem de nos trazer também aqui, para que a gente faça esse equilíbrio de informação, para que a população tenha a liberdade de discernir entre o certo e o errado, entre o bom, o mal e o que virá. Muito bem, e eu fico assim muito tranquilo, né, porque haviam até comentários que a gente puxava muito aqui o programa para o lado da esquerda, né, e eu ficava preocupado com isso. Eu digo, não, essa não é a nossa função, nós não estamos aqui para pender nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o centro, a verdade é essa, porque também tem o centro-direita, o centro-esquerda, né, a gente não está aqui com essa intenção não. Mas ainda bem, né, que pessoas também da ala da direita estão vindo para o programa. Ontem mesmo eu tive aqui a participação no nosso programa do doutor Marcos Davi Figueiredo, tá? Doutor Marcos Davi, que ele é assim um simpatizante, né, do atual governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, esteve aqui comigo no programa, falou sobre o lockdown, defendeu aqui a tese dele, tá certo? A semana passada tivemos um programa aqui que foi um debate entre Nonato Saraiva e o sociólogo Gilson Gondim, né? Gilson também, que é simpatizante da direita, do presidente Jair Bolsonaro, e Nonato, que é exatamente o lado oposto, tá certo? Hoje estamos aqui com Nonato Saraiva, professor Herbert Melo, e eu volto a reiterar o que já falei várias vezes aqui no programa. Você que está assistindo, você que acha que tem direito a um direito de resposta, direito a vir aqui no programa também e colocar sua ideologia, né? Defender a sua convicção, entre em contato com a produção do programa, que aqui nós somos democráticos. Aqui tem espaço para qualquer que seja o lado, tá bom? Então, que fique bem claro isso, tá certo? Daqui a pouquinho o professor Herbert Melo chega e nós vamos dar início a esse bate-papo. São 17 horas e 26 minutos. Vai compartilhando o programa aí, porque promete, hein? Olha, gente, eu quero iniciar aqui, hoje eu vou pedir desculpa aí a dona de casa, né? Eu não comecei logo falando com ela. Também a todas as pessoas que estão ligadas no programa, nas nossas plataformas digitais. Aos poucos eu vou dizendo aqui cada uma delas, tá certo? Porque eu quero também adiantar, né? Porque nós temos muita coisa a tratar no programa. Mas eu quero começar o programa com a matéria fantástica feita pelo nosso repórter Murilo Silva, tá? Olha só, o IML aqui de Cajazeiras, como também vários IML aí espalhados pelo Brasil, tá certo? Eles estão com a campanha de coleta de DNA de pessoas, de familiares desaparecidos. Essa campanha, ela vai exatamente do dia 14, né, agora de junho, até o dia 18 de junho, aqui no IML de Cajazeiras. Então, você que tem algum parente aí desaparecido, né, você pode procurar aí o IML, tá certo? Para fazer lá o seu exame, né, o DNA. E o Murilo esteve lá no IML e conversou com a Vanessa Ferreira, que é auxiliar administrativa do IML aqui de Cajazeiras. E a Vanessa passou assim informações relevantes, importantes sobre essa campanha de alta importância. Vamos à matéria então com Murilo Silva, agora no Balanço. Boa tarde, Fernando Antônio, boa tarde a todos.
acompanham o Balanço Diário pela TV Diário do Sertão. Estamos aqui no IML de Cajazeiras, onde está acontecendo a campanha de coleta de DNA. Essa campanha começou ontem, vai se estender até o dia 18 desse mês de junho. Pessoas que têm parentes desaparecidos a partir de 30 dias poderá estar vindo aqui no IML de Cajazeiras para fazer aí a doação do seu DNA. O Instituto de Polícia Científica vai fazer o cruzamento do seu DNA com o banco de dados que existe no IML. Lembrando que o DNA do próprio desaparecido é ainda mais eficiente que o próprio DNA seu. Por exemplo, você pode trazer para cá escova de dente de algum parente seu que está desaparecido a partir de 30 dias, viu? Dente de leite, cordão umbilical, esses itens pessoais, de uso pessoal, você pode trazer para cá que vai servir ainda muito mais do que seu próprio DNA. Eu estou indo agora falar com Vanessa Ferreira, ela trabalha aqui no setor administrativo do IPC, e ela vai passar para a gente informações de como que é feito essa coleta de DNA. Meu nome é Vanessa Ferreira, trabalho no administrativo aqui no IML de Cajazeiras. Está sendo realizada aqui no IML de Cajazeiras, como também nos núcleos de Patos, Guarabira, Campina Grande e João Pessoa. Consiste num simples esfregaço na bochecha com um cotonete e o exame é indolor. Será realizado o cruzamento com os dados do banco, que é atualizado diariamente com os perfis genéticos de pessoas vivas, desconhecidas e de pessoas falecidas e não identificadas. Familiares de primeiro grau, como o pai, a mãe, irmãos ou filho, se caso for menor de idade, vir com o responsável. Esperamos poder estar contribuindo para que os familiares encontrem seus parentes desaparecidos e também ajudar na investigação da Polícia Científica. Essa campanha está sendo realizada pelo Instituto de Polícia Científica da Paraíba, com apoio da Delegacia Geral da Polícia Civil da Paraíba e a Superintendência da Polícia Federal na Paraíba. É o programa Balanço Diário e a TV Diário do Sertão, sempre levando notícias e informações relevantes para todos vocês. É com você, Fernando. Muito bem, então aí está o Murilo Silva, trazendo aí para você, nosso telespectador, você que tem alguém desaparecido, né? Então viram aí a importância, inclusive como o próprio Murilo falou, de você levar algum objeto, né? Por lá, algum objeto que a pessoa que desapareceu tenha usado, né? E aí ele falou, pode ser uma escova de dente, enfim, qualquer coisa que tenha, né? Ali o DNA da pessoa. Essa campanha vai agora do dia 14 de junho ao dia 18, tá certo? Que é a coleta de DNA de pessoas desaparecidas. Você procura aí o IML, né? E o IPC, e lá você vai fazer exatamente esse exame para tentar, né? Tentar encontrar essa pessoa. Essa campanha não é só aqui em Cajazeiras, essa campanha ela é a nível nacional. Então, de 14 a 18 de junho, tá? Essa coleta de DNA de pessoas desaparecidas. Muito importante isso, tá bom? Olha, agradecer aqui a audiência de Gorete e Demar, que estão assistindo o programa. Vai mandando aí para mim o teu nome, a cidade onde você está, que aí eu vou aqui fazendo o registro, agradecendo a tua audiência, o teu carinho, a tua companhia, todos os dias aqui no nosso programa, tá? Agradecer a todos que estão aí ligados no Facebook, Diário do Sertão, hein? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Você que está assistindo o programa pelo nosso site, tvdiariodosertão.com.br. Muito grato pela sua audiência. A você que está ligado aí na Netline HDTV, canal 3.
Você sabe, canal 3 é o canal da TV Diário do Sertão na Netline HD TV. Você também que está assistindo o programa agora pelo nosso canal do YouTube, TV Diário do Sertão. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. A todos aí que estão ouvindo pela rede Diário de Rádios, muito grato pela sua audiência. A você também que está assistindo pela nossa homepage, né? Você que segue a nossa homepage, Programa Checkmate CZ. Muito bem. A você que segue o nosso Instagram, tá? Nosso Instagram é Programa Checkmate TV. Então vai lá, segue o Instagram, que no Instagram você vai saber tudo o que vai acontecer no balanço diário, tá? Inclusive você tem picotes do programa, lá você tem realmente assim, tudo o que você precisa saber, tá certo? Você vai interagir comigo, vai me ajudar a fazer esse programa cada vez melhor, tá certo? Muito bem, são 17 horas e 34 minutos, o professor Herbert Melo já chegou, já está aqui, né? Então já estão os dois, o Nonato havia chegado primeiro, agora chegou o professor Herbert Melo, tá certo? Falta só o microfone dele, né? O microfone do professor Herbert Melo, tá certo? Para que ele faça aqui suas considerações iniciais, o seu boa tarde, quase boa noite, daqui a pouquinho, né? São 17 horas e 34 minutos. Professor Herbert Melo, em primeiro lugar agradecer o senhor que se deslocou, né? Lá da sua cidade, lá de Souza, para estar aqui presencial, juntamente com o Nonato Saraiva. O seu boa tarde, suas considerações iniciais a todos os nossos telespectadores. E Fernando, meu amigo, é sempre uma alegria estar aqui, né, para debater, para informar, para fazer a comunicação acontecer. Boa noite também, boa tarde, amigo Nonato Saraiva, é também outra satisfação de estar aqui. E Fernando, sempre que você convidar, eu virei com a maior satisfação. Eu acredito que o Brasil vive um momento que precisa de debate mesmo, de interação, de comunicação, já que o mundo hoje passa por um fenômeno que é o da desinformação, que é o, do utilizar das narrativas verdadeiras para distorcer fatos, ideias e conceitos. Acreditamos então que toda contribuição ela é positiva. Eu que agradeço, meu amigo. Uma alegria estar ao seu lado aqui. Muito bem, então já está aqui completo para a gente iniciar nosso programa. Você que está assistindo pode e deve participar através do WhatsApp que vai aparecer agora no seu vídeo. Vai aparecer aí o nosso WhatsApp, 83 o DDD 98653 1759. Aí está no seu vídeo. O WhatsApp, você fala comigo agora em tempo real. Você pode mandar a tua pergunta, o teu comentário, e eu vou fazer aqui a quem você dirigiu a pergunta, seja ao professor Herbert Melo ou ao Nonato Saraiva, tá? Mas participe, interaja conosco. Muito bem, vamos começar então o programa. Hoje um programa um pouco diferente, né? Porque hoje não se trata de um debate. Hoje nós vamos aqui, inclusive com a sua participação, nós vamos ilustrar algumas coisas aí que os convidados separaram para que a gente mostrasse a vocês, tá? Passasse assim alguns trechos de vídeos, né? E nesses trechos de vídeos, eles vão comentar em cima do que está sendo falado naquele vídeo, tá? Obviamente você tem todo o direito de participar e deve participar. Eu quero começar o programa exatamente por uma parte que eu vi aqui, que eu achei muito interessante, né? Que é exatamente essa parte que vocês citam, a corrupção no negócio da cloroquina, tá certo? Onde vocês dizem aqui o seguinte, que os envolvidos nessa corrupção são milicianos no governo.
Antes de passar o vídeo, para que eu quero só aqui uma pequena explanação de ambos, né? Pode-se dizer assim. Quando vocês citam assim, milicianos no governo, tá? Então, vocês afirmam realmente que a milícia está instaurada no atual governo Jair Bolsonaro. É isso, Nonato Saraiva, por favor. Bem, Fernando, se você pegar os discursos, ainda no início de campanha, quando Bolsonaro peregrinava aí pelos 4 cantos do país, num determinado momento em Salvador, ele conclamou a milícia de Salvador, que era muito bem-vinda no Rio de Janeiro. Certo? Eu conheço a boa parte da região de Rio das Pedras, eu tenho uma boa experiência no Rio de Janeiro, inclusive no Jacarezinho, né? Na favela do Jacarezinho, fui em inúmeros congressos no Rio, na UFRG, na Federal Fluminense, né? Fiz muitos trabalhos lá com o pessoal de bairros, conheço muita gente, inclusive, preferencialmente do Jacaré, e nessas conversas, a gente sempre procurava tentar entender como é que se dá um processo eleitoral do Rio de Janeiro. E quando Bolsonaro e sua família chegaram ao poder e se apresentaram como possíveis candidatos até a presidência, muita gente até brincou, não é possível que uma pessoa ou um grupo político que não tem um trabalho de base, um trabalho de ação social, de inclusão, de capacitação, consegue se eleger, ter tantos votos e chegar inclusive a ser vereador, deputado, senador e presidente da República. Porque você sabe que é um trabalho árduo, preparar toda essa trajetória para ser eleito deputado. Vereador é muito difícil, tem que ter trabalho, mas como é que as pessoas, se você pesquisar a vida desse grupo, não há um trabalho registrado no Rio de Janeiro em décadas. Como esse povo se elege? Primeiro, tem que se entender o conjunto de coisas que levam a você ser político no Rio de Janeiro. Até então, Fernando, o Rio era dominado pelo tráfico. Os comandos de tráfico, eles dominavam o crime organizado do Rio de Janeiro. O PCC de São Paulo interferindo nas ações do Comando Vermelho, e esses criminosos, eles trabalhavam, não tinham muito ainda investido na política, eles não tinham ainda muito trabalho de pressão política, uma atuação forte na política, preferencialmente alguma coisa tipo um vereador, pressionando um prefeito, um deputado, mas atuar de forma como está agora, não. Eles cometiam seus crimes, controlavam a questão de TV a cabo, botijão de gás, né, transportes de van, internets, essas coisas. Cometiam seus crimes lá, certo? Mas a questão isso, se você ver os gráficos no Rio de Janeiro, a milícia era lá embaixo, certo? O patamar da milícia era lá embaixo. Você pega os gráficos anteriores ao Bolsonaro, se você pegar os gráficos anteriores ao Bolsonaro, a milícia estava lá atrás, o crime organizado estava em cima, certo? Estranhamente, com a eleição do Bolsonaro, a milícia mudou o tópico de cálculo, de aumento, de atuação, ele foi lá para cima. E o crime organizado, ele estacionou e caiu. Porque os bandidos, os criminosos, eles eram traficando sua arma, vendendo sua droga, levando a droga para a elite e até ali. E interferindo na escola de samba, num clube de futebol, sabe? Muito poucos ainda na Constituição Civil, mas os milicianos, eles atuam diferente. Eles atuam em invasão de área de preservação ambiental, eles atuam pressionando juízes, promotores, porque para se atuar nessas áreas tem que ter liberação jurídica, e eles começaram a atuar por trás do crime organizado, mas nessa área política jurídica. As milícias, que são pessoas que da própria polícia, ex-policiais, e a gente viu no caso Marielle, né? A maioria são ou ex-policiais ou policiais corruptos. Isso a gente vê essa briga se degradando dentro da própria polícia. O clã Bolsonaro cresceu nesse movimento, é tanto que o Rio das Pedras é um dos maiores redutos da milícia, cresceu no Rio de Janeiro. E cresceu ocupando áreas de preservação, áreas irregulares, construções civis irregulares, né, sem passar por todo um ordenamento arquitetônico de fiscalização. Os fiscais não vão nem lá. E eles invadem terra, constroem condomínios, tudo. Isso aí é a milícia, não é o crime organizado. O crime é tráfico de droga. Essa parte aí de ocupação territorial, construção irregular. E aí, para isso, você precisava de quê? De alguém na instituição.
na polícia, no judiciário. Lembra da juíza que desdenhou da morte da Marielle? No dia em que ela morreu, ela foi indenizada, foi condenada a indenizar a família da Marielle. Isso é, infelizmente, a milicianização no judiciário. A atuação do Sérgio Moro é uma atuação criminosa. A atuação, o Bretas está sendo agora com seu registro, era caçado. O Bretas postava com um fuzil a R15 na mão, para metralhar esquerdista. Isso é função de juiz. Então, isso, o Bolsonaro encorajou esses milicianos. Os milicianos envolvidos na morte da Marielle são da cozinha do presidente. Certo? É tanto que naquela operação aqui no Jacarezinho, foram pegos, parece, se não me engano, 19 fuzis, aquele paramento todo, que muitas vezes não sabe se realmente estavam lá, certo? Mas a maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro, que sem dar um tiro nem derramar sangue, foi exatamente no condomínio do presidente. 117 fuzis, que nem o exército brasileiro tem, dos marinheiros americanos. Como isso veio parar aqui? E estavam exatamente com os amigos dos filhos do presidente, coincidentemente envolvidos na morte da ex-vereadora Marielle. 6 deles que comiam na casa, na cozinha, com fotos, com tudo, que foram, inclusive, o Adriano da Nóbrega era envolvido nessa trupe também, que foram homenageados pelo filho do Bolsonaro, inclusive muitos deles assessoraram o Flávio Bolsonaro na Câmara e na Assembleia. Então, essas pessoas, elas se expuseram agora de forma até corajosa, certo? E o que aconteceu ultimamente está sendo denunciado por alguns grupos, inclusive o Reinaldo Azevedo já está colocando corajosamente no ar, que é o outro lado da morte do Eco, que é esse outro miliciano agora, que mataram um miliciano, mas dizem que esse cidadão era um arquivo vivo desses acordos entre milícia e tráfico, porque existe a milícia, o tráfico, certo? O tráfico é lá no morro. Você veja, se a maior apreensão não foi na favela, e sim lá no condomínio de luxo, como é que a polícia chegou lá? Bom dia, boa tarde, por gentileza, me entreguem os seus 117 fuzis americanos. Eles deveriam chegar também assim no Jacarezinho. Já estão dizendo que aquele policial que foi morto lá na entrada era um testemunha viva do caso Marielle. Coincidentemente foi o primeiro que saiu fora e o primeiro que levou um tiro. Coincidentemente, uma testemunha viva do caso Marielle, né? O Adriano da Nóbrega era um arquivo vivo também. A família do Adriano não quer que ele seja cremado, porque ele ainda não foi, querem cremar os ossos do Adriano, mas a família não quer, porque já tem também como uma queima de arquivo. Então, esses atos estranhos que estão acontecendo agora, estão expondo o lado da milícia na política, e isso foi incentivado pelo presidente. Foi o presidente que disse que a milícia era bem-vinda, nós temos gravações. A milícia é bem-vinda no meu governo. E todos aí, aquele deputado Daniel Silveira, ele que quebrou a placa da Marielle com um miliciano, ele dizia que vamos dar tiro na cabeça de esquerdista. Estranho, porque são pessoas que foram à oposição a vida toda, disseram o que quiseram com as esquerdas e nunca foram incomodados. Atuaram de toda forma e agora que estão no poder, querem impedir que você discorde do que eles estão fazendo. Se você discordar, você pode ser morto. Que história é essa? Então a gente vive numa democracia e as pessoas têm que aceitar o contraditório e a opinião dos diferentes, principalmente agora, porque para se manter no poder, você tem que ter competência. E este governo não mostrou o mínimo de competência até hoje. São incompetentes em todas as áreas. Uma outra coisa que é muito perigosa, Fernando, é a cooptação de militares do Exército, da Polícia Civil, neste tipo de projeto. Nós temos um aparelhamento do Estado e é muito perigoso, porque dizem até jornais estrangeiros que estão preparando um golpe, né, com o investimento exatamente nesse lado da polícia, né, no lado mercenário da polícia, de parte do Exército, para que ele se mantenha no poder através desse tipo de repressão. Eu não sei onde é que eles querem chegar, porque, primeiramente, se isso acontecer, eu digo que é uma grande burrice. Será o primeiro golpe sem apoio nenhum internacional. Se o Trump estivesse lá, eu ainda ficava preocupado, certo? Mas nós não teremos, nós já estamos isolados antecipadamente. E em isto acontecendo, se a situação do Brasil está trágica, vai ser do inferno para baixo, porque não irão conseguir se manter no poder desta forma. Os militares, Fernando,
A anistia, eles não sumiram. A ditadura não acabou ali. Ali foi uma autoanistia. Os militares sabiam como a escravatura do Brasil estava dando prejuízo. Eles tinham que abolir a escravidão. E, inclusive, nós fomos o último a abolir aqui. Porque em todo o país do mundo, o trabalho escravo estava dando prejuízo econômico. Do mesmo jeito, os militares mataram tanto no Brasil, tanto, principalmente em Figueiredo e Geisel, que até os americanos que financiavam Figueiredo e Geisel não concordaram com tamanha matança. E os abandonaram, prevendo, enquanto os outros criminosos estavam sendo julgados pelos tribunais internacionais, eles com medo de entrar no rodo dos possíveis criminalizados, como assassinos militares, eles se auto-anistiaram. Como? Não foi a oposição que decretou a anistia ampla, geral e restrita. Foi votada pela Arena. Não teve ninguém do MDB. Foram o pessoal da Arena que aprovaram a anistia na Câmara, com o apoio dos militares. E com isso, eles conseguiram se safar, se auto-anistiaram, para poder dizer, fizemos uma coisa boa, decretamos a abertura. Figueiredo decretou a abertura ampla, geral e restrita. Não, nós conseguimos antecipar um possível processo criminal, nós abrimos o espaço para que os exilados voltassem, e aí nos chamaram de bonzinho. E depois apareceram as ossadas de Perus, em São Paulo, 2.000 e tantas ossadas que foram clandestinas, muitos que eles mataram foram aparecendo. Com isso, demorou o nosso processo de julgar os criminosos militares. E essas pessoas aproveitaram esse período e ficaram na surdina. Eles não sumiram. Agora eles reapareceram. Eles reapareceram nesse governo, os remanescentes, por isso que a maioria é do clube militar, e estão querendo, com esse saudosismo militar, voltar ao poder, se manter no poder através desse tipo de pressão, só que agora, diferentemente, com o apoio exatamente dessa parte miliciana, que trazida pelo clã Bolsonaro, incluindo esse trabalho dentro da instituição política, e infelizmente a parte jurídica do Brasil fica assistindo essa montagem desse esquema tão complicado e tão perigoso para a nossa liberdade democrática. Muito bem. Antes do professor Herbert Melo iniciar a fala dele, nós temos aqui um trecho, certo, de um vídeo do vice-presidente da CPI da pandemia, o senador Randolph, tá? Ele fala algo sobre essa questão do envolvimento, exatamente da corrupção com relação à cloroquina. Vamos ouvir o que ele fala e logo depois o professor Herbert Melo coloca a sua participação em cima do contexto do vídeo. Por favor, produção. Então, o gabinete paralelo atuava da seguinte forma: esquemas, eu falei esquemas, não foi? Bote aspas, feche aspas em esquemas, é esquema mesmo. Esquemas para aquisição. Esse negócio que a hidroxicloroquina, era isso, era aquilo, negativo. Era dinheiro. Era dinheiro. Não fui claro, vou ser mais claro aqui. Corrupção, passando a mão, esquema, advocacia administrativa. Já temos prova disso na CPI. O negócio da hidroxicloroquina não tem nada assim de devoção, de teoria médica, de alternativa, coisa nenhuma disso. Coisa nenhuma. Era esquema. Esquema. Falta só nós sabermos os personagens que ganhavam, mas que teve a advocacia administrativa do governo brasileiro, ou seja, lobby para aquisição de hidroxicloroquina teve. Então como é que estava o gabinete paralelo? Hidroxicloroquina para robustecer o traseiro de dinheiro para a turma e negativa para vacina. Porque uma coisa incompatibilizava a outra, né? Se tivesse vacina, não podia ter a hidroxicloroquina. E por isso que eles promoviam a hidroxicloroquina no lugar da vacina. Agora, senador Randolfo Rodrigues, o senhor trouxe um dado muito importante e grave. Você está falando de esquema, de corrupção. Envolve cifras, e muitas cifras. Ao mesmo tempo, a primeira vez que está sendo dito isso, Cosmo, a primeira vez que está sendo dito isso, em qualquer meio de comunicação, é aqui na TVT para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Isso daqui pela primeira vez, isso daí. Hoje nós temos informações de que a história da hidroxicloroquina era esquema. Era esquema.
O Ministério das Relações Exteriores fez advocacia administrativa, fez lobby para desembaraçar uma carga de hidroxicloroquina lá da Índia, em favor de uma empresa brasileira que tem negócios com o governo. Muito bem. Realmente o que o senador Randolph Rodrigues fala é algo muito sério, tá? É algo que precisa ser investigado, né? Porque é como ele frisa bem. Vocês ouviram o que eu estou dizendo? Eu estou falando a palavra esquema, tá? Então, professor Herbert Melo, é algo assim que chega a chocar. Essa é que é a verdade, né? Num momento desse de pandemia, um momento de mortes, um momento onde nós sabemos que realmente a solução é a vacina, a gente começar assim a se deparar com uma realidade como essa, que existem interesses escusos aí, tá? Interesses aí realmente bem escondidos de se ganhar dinheiro em cima de uma prova que um medicamento que não tem eficácia, ele seja usado pela população, não para salvar a vida da população, mas para ajudar no bolso dos corruptos. O que o senhor pode dizer a respeito disso? Fernando, eu queria começar da seguinte forma. Eu gostaria que o programa de hoje fosse bastante didático. Eu não tenho pretensão aqui de levantar bandeira política nenhuma. Eu queria muito que os amigos aí que estão nos ouvindo nesse momento, de forma democrática, sem seguir a OAB, entendessem que o grande problema do Brasil atual é buscar e provar a verdade. Nós precisamos encontrar a verdade. Nos aproximamos de 500 mil mortos. Então eu vou dizer que é um complexo dentro de uma complexidade. As relações criadas após 2018 para cá, com a eleição do atual gestor do Executivo brasileiro, e que infelizmente bipolarizou, né, dividiu o Brasil em dois polos, um que, né, infelizmente, responde por um passado que acabou de ser provado inválido, que foi criado por Moro e pelos meios de comunicação, e o outro de fanáticos, né, de negacionistas, de pessoas que não conseguem ver além daquilo que fizeram. É como se fossem dois meninos, ou melhor, uma criança brincando, né, em transformar o Brasil para pior. A gente viu essa última semana aí o aumento do gás, do combustível, a cesta básica disparou. Eu gosto muito, né, do frango assado. O menino que faz esse trabalho para mim estava 36. No início do ano era 22. Tá? E disse que para a próxima semana ele vai vender a 40. Isso é uma realidade palpável e perceptível para o Brasil, de modo geral. Somada a toda essa tragédia econômica, a tragédia pandêmica. Então a gente está vivendo uma situação que, por mais que a gente tente mostrar esses fatos, existe um grupo no Brasil que não quer ver, inclusive parte da imprensa. Eu fico impressionado como é que a imprensa que crucificou determinado grupo político, porque a imprensa bateu muito num grupo só. Quando você pega o índice de corrupção, por exemplo, o PT, ele não está entre os 5 primeiros. Ele fica entre o 11º e o 12º partido em corrupção. Os partidos que mais produziram corrupção no país nos últimos 10 anos estão com o governo Bolsonaro, inclusive o próprio PSL, que responde a uma série de processos. Então parece que nós estamos vivendo, né, um delírio, é uma visão surreal. E enquanto nos aproximamos dos 500 mil mortos, essa denúncia apurada pela CPI, eu não tenho dúvidas nenhuma que se estamos evoluindo com a vacinação, se estamos evoluindo no trato da Covid, na redução de mortes, é graças à CPI. Eu fiz um programa com um amigo alguns meses atrás e eu dizia, enquanto alguns colegas defendiam a não CPI, eu era a favor da CPI, porque eu sabia que a ideia e o objetivo era forçar o governo, o gestor atual, a tomar providências, certo? E ao mesmo tempo lutar, militar pela a vacina, que é a única solução. Em nenhum lugar do mundo, Fernando, se discute mais hidroxicloroquina. Eu assisti o último programa do amigo Nonato, aqui com um cidadão, em que eles citaram ainda a hidroxicloroquina. É um absurdo você trazer isso hoje, Nonato, é impressionante.
A ciência não tem dois lados, Fernando. Não somos, a ciência é uma ciência, a ciência ela é exata, só existe um lado. Não existe protocolo precoce. E alguns médicos tomam, né, do posicionamento de deuses, se acham mais fortes ou mais importantes do que a própria ciência onde estão inseridos e negam a verdade. Insistem em uma retórica extremamente perigosa e nefasta para o país. Eu comentei com vocês aqui em outra entrevista a palavra necropolítica. E a gente fala às vezes assim, tem gente que não entende. Eu vou tentar falar mais simples hoje. Necropsia, né? Necrofilia, necrópsia, vem de morte. Então, necropolítica é a política da morte. Então, a denúncia que o Randolph faz, o nosso senador, que é o vice-presidente da CPI, é de que, na verdade, a hidroxicloroquina não passou de um símbolo econômico para que grupos, inclusive denúncias da Intercept, apontam para o Conselho Federal de Medicina. Se tem algum médico aí na audiência, pode ligar para cá que a gente debate, em que o próprio Conselho Federal de Medicina aprovou essas terapêuticas alternativas nesse intuito de ganhar dinheiro em nome das mortes no Brasil. Então essa denúncia que o nosso senador está fazendo, e inclusive ele aponta já que, né, a materialidade, né, do processual, já tem as provas contundentes sobre esse crime, é de entrar para a história do Brasil, amigo Donato. No Brasil, infelizmente, muita coisa só é contada com o tempo, só é contada com a história. Então, vivemos um momento de pandemia, um momento de fanatismo, um momento de negacionismo, e a hidroxicloroquina faz parte desse processo nefasto que contribuiu de forma definitiva para a morte de 500 mil brasileiros. Metade de 1 milhão. Eu fico me perguntando sempre, quantas famílias não choram seus mortos agora, porque engoliram toda essa retórica da mentira e da morte. E nós, de certa forma, a sociedade acabou naturalizando esse processo. Quando você fala de Covid, tem gente que faz piada. O próprio presidente, em um vídeo, ele faz piada. Ele faz um tipo de gracinha. Isso é uma coisa absurda, nunca antes vista. Então, essas denúncias, elas precisam ser apuradas. Nós precisamos acelerar esse processo de educação e de informação do povo brasileiro. Essa semana ainda ele quis retirar o uso da máscara, por isso estou hoje não só para me proteger, mas simbolicamente utilizando a máscara. E aí eu vou fazer um último apelo, para não me estender muito no comentário, para que a gente tenha tempo de debater outros assuntos aqui. Eu peço encarecidamente para que a imprensa regional, a imprensa local, o que eu vejo de absurdos, determinados comunicadores, determinados radialistas, determinadas publicações em blog. Eu vejo que você tenta fazer um trabalho sério aqui, Fernando, que dá opinião para o adverso, não só para quem pensa dessa forma. E é porque eu estou aqui me eximindo do partidarismo. Mas o que essa gente tem feito, o que essa turma da comunicação tem feito, num fanatismo louco e doentio, que assim, eu acredito que ou são pagos, ou existe algum tentáculo que vem mantendo isso. Certo? Porque não tem o menor sentido, diante de tantas provas, de tantos debates, essa gente continua a defender o grupo Bolsonaro. Recentemente, aí a matéria da Folha de São Paulo, o Estadão trouxe, o dinheiro está aparecendo, ele disse que não fez campanha com dinheiro nenhum, é mentira. Milhões e milhões de reais foram depositados em contas alternativas para bancar os comitês nos vários estados da federação e em muitas cidades, inclusive Cajazeiras teve um comitê. Ninguém monta um comitê sem dinheiro, Nonato. Então estão querendo saber onde é que veio esse dinheiro. Quem é que está por trás disso? Porque o que estão fazendo com o Brasil é a desconstrução, é a desestruturação. O Brasil tinha um dos maiores e melhores processos de vacinação do mundo. Estamos vacinando a conta-gotas, porque não tem vacina. E a sociedade, ou parte dela, naturaliza isso como se fosse uma coisa comum. O que a gente ouve
de algumas autoridades, de alguns empresários, é que tem que abrir mesmo, é que tem que, né, fazer essa transformação econômica acontecer. De que forma? Não há mais UTI. E havendo UTI, não tem profissional da saúde com a capacidade, com a técnica para fazer a intubação. Parece que nós estamos em um mundo de loucos que não entendem e vivem exatamente a disparar as mesmas mentiras propagadas por esse governo que hoje, né, começa a responder por vários processos, inclusive, né, os da fake news e, por que não agora dizer, do uso da cloroquina, da hidroxicloroquina para ganhar dinheiro com a pandemia. Nonato Saraiva, algo a acrescentar na fala do professor Heber? Sim, parabenizar o professor pela expansão do tema e colocar ainda mais alguma coisa. Mas antes, Fernando, o professor colocou a entrevista passada, onde o cidadão mostrou aqui a caixa de cloroquina e disse que tomava, né? Eu não estranho, não, vindo dessas pessoas. Como não estranho algumas pessoas ainda numa certa idade dizer que esse tipo de governo está correto, concordar com isso. Eu coloco assim, canalhas também envelhecem. Canalhas vestem farda, canalhas vestem batina, canalhas também podem usar toga, canalhas podem estar à frente de um birô numa escola, certo? Então as pessoas muitas vezes, elas não têm vergonha de se assumirem canalhas no momento desse. Então uma pessoa que com tudo exposto, todo esse crime acontecendo de genocídio, inclusive está citado já, nós vamos colocar daqui a pouco, na Corte Internacional, isso é fato. Já está citado, de genocídio nas comunidades indígenas, depois vem os crimes ambientais, e depois virão da pandemia, vai pagar, certo? Concordar com isso é canalice. Então eu não vou mais discutir com esse tipo de gente, porque não tem nada, não é uma criança, Fernando, eu não estou discutindo com um garoto de 16, 17 anos. Nós temos uma leva de eleitores que votaram no Bolsonaro, que são de 16 a 25 anos, 90% dessas pessoas não têm a mínima noção do que foi a história desse país. Isso aí eu até que entendo quando alguns vêm assimilar alguns fatos desses, mas quem viveu, teve condição de comparar fatos, e está vendo isso agora, concordar com isso, aí já ultrapassa o limite da canalice humana. Veja bem, o que o professor acabou de colocar, e o senador, eu esperava que isso já viesse, a gente sabia, mas a gente precisava de provas. Primeiro, desde o início, quando a gente viu o afã desse governo, em jogar a cloroquina no lombo do povo, todo mundo sabia que a cloroquina não servia para nada. Quer dizer, serve para malária, a ivermectina para fungo, aquilo ali. Mas nós estamos diante de um vírus novo, renovado, porque são 15 mil mutações, é um vírus que tem mais de 30 anos, como a gente colocou naquele dia, mas é um vírus que ele se tornou forte. Então os cientistas demoraram a saber como combatê-lo. Como é que um presidente que não tem noção de nada, ou alguém dali da esquina, vai dizer que esse remédio serve para isso aí? Se todo cientista do mundo, no início, quando aconteceu, muita gente colocou, e alguns prefeitos disseram, a cloroquina talvez resolva. As pessoas tentaram, viram que não. Eu vejo os quadros de mortos e recuperados da cloroquina e vejo um grande número de recuperados. Um senador fanfarrão da CPI, que é o senador Heinz, que envergonha o Rio Grande do Sul, todo dia ele traz mentira para a CPI, é desmentir todo dia, mas na cara de pau ele continua trazendo mentiras. Esses são aqueles que estão incluídos no que eu digo. Estratégia do canalha, que não tem vergonha de ser canalha, certo? Mas todo mundo sabe que a ivermectina não serve. O que é que aconteceu? Com essa denúncia do senador Randolph, vai expor o lobby das empresas de farmacêuticas que obrigaram, através do laboratório central, que é comandado por Trump e Elon Musk, nos Estados Unidos, que produziram cloroquina no início da pandemia dos Estados Unidos, achando que servia e iriam vender horrores, porque nessa pandemia tem gente trilionário. Os bancos nunca lucraram tanto, o agronegócio nunca lucrou tanto, as mineradoras nunca lucraram tanto, e esse tipo de médico que envergonha a medicina nunca lucrou tanto. Então esse grupo do farmacêutico e medicinal, que viram uma forma de ganhar dinheiro em cima disso, enfiaram cloroquina no lombo do povo. Por serem fascistas, não tem nenhuma empatia com a vida humana, não tem nenhuma preocupação com quem morre, quer saber se ganha dinheiro. E muitos ganharam muito dinheiro. Há caso de médico, Fernando, que no kit Covid, estavam ganhando R$1.000 por dia. Se fizessem 100 pacientes, R$100 mil por dia.
Médico é aquele tipo que foi pego no Egito tirando onda com a vendedora lá. Esse tipo de médico, Fernando, que a pessoa, para se comportar daquele jeito, não merece andar de dar um estetoscópio ou tem que rever o juramento que ele fez de medicina. Mas deixa eu só completar aqui, nada, porque também há uma mítica de que o médico é todo sabedor e conhecedor, né? Tanto das informações relacionadas à própria profissão e do próprio contexto geral. A gente tem que, no Brasil, acabar com esse paradigma. Exato. O estudioso é aquele que se dedica à prática de estudar. O médico, muitas vezes, ele é especialista na área, ou ele tem aquele conhecimento na área dele. Está aí, né, a guerra das vaidades, porque médicos que não são infectologistas querem discutir com pesquisadores, cientistas da área, que são os detentores do conhecimento específico. Isso é uma falácia, infelizmente. Veja bem, a gente sabia que isso era uma trama. O Trump mandou. O Trump, quando viu lá que teve prejuízo, jogou para aqui. Aquela viagem do Bolsonaro que ele foi para lá, e nós vamos entrar já depois nesse assunto, que é, no caso dele, provocar todo dia uma falácia diferente para tomar conta da mídia. Ele todo dia cria um fato, uma palavra, e depois ele desdiz. É típico dos covardes. Eu digo uma coisa, agravo todo mundo, a mídia cai em cima, mas não falei isso não. Então ele foi estranhamente com uma comitiva no meio de uma pandemia. O que é que o presidente vai vir nos Estados Unidos? O Trump chamou. E foi ali que começou a negociação da vinda da cloroquina para cá. Você vai ter que vender. Você vai ter que me ajudar. Leva para o Brasil e enfia cloroquina no povo. Ah, mas não serve para nada, não quero saber. Arranja médico para dar o laudo, o médico inescrupuloso dá. E aí veio para cá. O que é que aconteceu? Muita gente que morreu porque não podia tomar cloroquina, que se tiver arritmia você morre. Todo mundo sabe disso. Então, mas eles não estavam nem aí. O laboratório do Exército produziu cloroquina para 18 anos. Aí eu pergunto, como que o Exército brasileiro, que tem como função vigiar suas fronteiras, nos proteger dos inimigos internos, trabalhar em obras de engenharia, se predispõe a se submeter a um sujeito que foi dispensado do Exército por distúrbios mentais de personalidade? E o laboratório do Exército fabricou cloroquina. E agora eles têm que vender. A doutora Maíra está sendo acusada de ir para Manaus. E aí fizeram um laboratório, né, do tratamento precoce lá, né, com a imunidade de rebanho. Que imunidade de rebanho é para animal, não é para gente. Para testar até quando o povo poderia sobreviver sem tomar vacina, usando a cloroquina como um pretexto. E essa doutora Maíra levou e tem imagem nas redes sociais. Inúmeros médicos com diárias pagas pelo governo federal para fazer pseudos palestras, e todos dizendo, eu, fulano de tal, sou médico infectologista, uso e receito cloroquina para todo mundo. Foram obrigar o secretário de saúde, que está depondo hoje na CPI, inclusive pode ser até preso, a enfiar a cloroquina no lombo do povo manauara. E aí a gente viu aquele desmantelo. E eu faço a pergunta para ficar no ar. Por que a gente sabe qual a finalidade, o senador acabou de mostrar aí. Isso é um crime, lesa a humanidade, isso tem que ser punido. Quantas pessoas morreram por isso? Aí um senador Reis bota 50 milhões de pessoas viveram. Não, peraí. No gráfico você tem que separar as pessoas que pegam cloroquina, inclusive, ou que pegam o Covid, mas que são autoimunes, que não conseguem ir além daquilo ali, que se recuperam. O número de recuperados é grande, porque são pessoas que têm uma imunidade forte. Nós temos que ver a quantidade de mortos. Será necessário você ver 500 mil mortos nas ruas apodrecendo? Só assim você ia se tocar? Porque até então, enquanto as pessoas morrem, o cara vai fazer uma passeata de moto. E ainda mentiu dizendo que teve um recorde, quando agora as câmeras mostraram que contaram moto por moto, tem um quadrinho verde, deu 6.230 motos, certo? Mas mesmo assim fez e mentiu. Mentindo para a população, fazendo brincadeirinha. A cada dia que 2.000, 3.000 pessoas morrem, o cara faz uma piadinha. Mas é porque, Nonato, essa é a política da atual gestão federal. Na verdade, ele quer utilizar exatamente de algumas possibilidades, como, por exemplo, as redes sociais, com uma informação alternativa, a desinformação, a desconstrução da tese, exatamente para poder se colocar, né, diante, né, da própria sociedade brasileira, né? Isso aí, para finalizar essa parte, a gente vê, houve a intenção de vender a cloroquina, e muita gente ficou milionário com isso, da parte de farmacêutica, da parte medicinal, da parte laboratorial, comercializaram com as vidas do brasileiro.
um medicamento que não comprovadamente, cientificamente, não serve, não serviu para cloroquina. E, muito pelo contrário, ainda incentivou mortes, porque há gráficos aí que mostram que as cidades que tiverem a maioria a favor do Bolsonaro, houve um número de mortes muito maior do que as outras cidades que não concordaram com isso. Então, infelizmente, houve uma negociação com as vidas do povo brasileiro a partir de um medicamento que deu muito dinheiro a muita gente inescrupulosa, e nós pagamos com a vida de parentes e amigos que infelizmente não voltarão. O próprio Conselho Federal de Medicina, né, está sendo acionado, porque ele está... Vai ser chamado para ser ouvido na CPI. Inclusive, ele rapidamente... o Conselho foi tomar as dores da Yamaguchi, porque foi trucidada ali com razão, porque ela foi lá, ela é uma das incentivadoras da cloroquina, que deveria estar presa, aquela ali, já deveria estar presa, e foi tomar as dores dela. Ao mesmo tempo, o Conselho de Medicina sequer se posicionou em relação aos ataques do próprio presidente, a médicos, a sanitaristas e outras pessoas, inclusive a repórter. Então, a posição do Conselho de Medicina é vergonhosa nesse momento, que deveria tomar a posição como Conselho. Tem que ser, os conselhos estaduais estão acionando o Conselho Federal de Medicina, porque muito do que está acontecendo aqui no Brasil é culpa exatamente da falta de ação desses órgãos que deveriam tomar posicionamento e incomodar e, no caso, você provocar as instituições maiores para que tomem iniciativa para que isso pare, Fernando. Está morrendo gente demais na brincadeira. Muito bem, são 18 horas e 13 minutos, estamos aqui ao vivo, conversando com o Nonato Saraiva e o professor Herbert Melo. Agradecer a todos pela audiência maciça aqui na TV Diário do Sertão, no programa Balanço Diário. Olha, depois do intervalo, eu vou trazer outro tema aqui, muito importante, hein? Que eles vão comentar, tá? E você, telespectador, pode e deve participar também, mandando aí a sua pergunta, o seu comentário, através do nosso WhatsApp, que está aí no teu vídeo agora, tá? Depois do intervalo, eu vou passar para vocês um trecho, tá? Um vídeo que nós temos aí, do Osmar Terra, tá certo? O Osmar Terra, que é tido como um dos conselheiros do presidente Jair Bolsonaro, tá? Então eu gostaria que vocês ouvissem algumas das previsões, né, que o Osmar Terra vem fazendo desde que começou a pandemia. Vocês vão ver aqui no vídeo que nós vamos passar, que ele vem falando coisas assim, e por incrível que pareça, o que ele fala não acontece, tá? Não acontece, essa é que é a verdade, mas é tido como um dos homens de confiança do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Já já eu vou passar esse vídeo e Nonato Saraiva e o professor Herbert Melo vão comentar em cima da fala do senhor Osmar Terra. Balanço Diário vai a um rápido intervalo, aproveita, vai tomar aquela aguinha, né? Quer ir no banheiro, vai agora, volta rápido, que já já nós estamos de volta. Voltamos já. Iogurtes, queijos, requeijão, doce de leite, sucos. O que torna o seu café da manhã mais gostoso, o que torna o seu dia mais gostoso. A Isis está completando 25 anos. São 25 anos trabalhando com toda a tecnologia, qualidade, segurança e respeito para trazer os melhores produtos à sua mesa e fazer a sua família mais saudável e feliz. Isis, gostoso como viver bem. Lojão Rio do Peixe. Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones ao seu alcance com os melhores preços e condições especiais. Isso você só encontra aqui. Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática, a solução que você procura. Muito prazer, somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. O melhor pelo menor preço, você só encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir, à vista com super descontos, ou a prazo a perder de vista, no carnê, no cheque ou no cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. Cajazeiras, Paraíba. Estamos de volta com o programa Balanço Diário. Agradecer a todos pela audiência. São 18 horas e 19 minutos. Olha, eu quero falar com você agora. Atenção, você telespectador. Nós estamos aí no mês junino. Apesar de não ter o São João real, tem o virtual, né? Mas você precisa de roupa nova. Você precisa também se preparar para esse mês junino. E o Atacadão Mega Torra está com promoções imperdíveis para o São João. Vejam o vídeo. São João Mega Torra. Este ano é especial para a família, mas não pode faltar roupa nova, casa arrumada e ofertas quentinhas. Coleção de xadrez masculino e feminino, R$ 29,99. Lindas blusas, só R$ 29,99. Cardigan de linho ou calça jeans, só R$ 49,99. Camisa de tecido manga longa, R$ 39,99. Cobre-leito dupla face casal, por apenas R$ 59,99. São João, tudo em até 10 vezes no seu cartão Mega Torra. Atacadão Mega Torra, tudo em até 10 vezes no seu cartão Mega Torra. Vai lá. Agora você que está pensando em fazer sua feira, está procurando aquele lugar com preço acessível, atendimento de primeira, produto de qualidade, o lugar é Supermercado das Palmeiras. Olha aí, gente, o Supermercado das Palmeiras fica na rua Tiburtino Cartacho, número 228, aqui em Cajazeiras. O telefone é o 839-9157-2142. Supermercado das Palmeiras, onde você compra economizando. E eu indico porque eu sou cliente. Vá lá agora, em Supermercado das Palmeiras. Aproveita as promoções. Muito bem, estou aqui ao vivo com Nonato Saraiva e o professor Herbert Melo. Estamos dando continuidade e daremos aí muitas vezes a essa temática. A conjuntura sociopolítico pandêmica no Brasil. Antes do intervalo eu falei que ia passar o vídeo aqui, uns trechos aí, de declarações do senhor Osmar Terra.
ele que é tido como guru, ele que é tido como conselheiro do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver então algumas das declarações, das afirmações que ele vem fazendo desde o início da pandemia. Solta o vídeo aí, produção. Esta epidemia, na minha opinião, vai ser menor com muito menos dano para a população que a epidemia do H1N1, por exemplo. No H1N1 nós não fechamos um restaurante. Estava falando do presidente Lula, era governo dele, ninguém pregou quarentena. E foi muito mais grave e matou muito mais gente do que o coronavírus vai matar. E no Brasil se atinge o pico no máximo em 2 semanas, até menos. O pico da nossa epidemia vai ser em abril, né? Provavelmente na 3ª semana de abril, e termina no final de maio. Nós vamos entrar em junho já praticamente sem epidemia no Brasil. A curva está seguindo a curva normal, são 7 semanas, 8 semanas, e dali para baixo ela diminui. Nós vamos terminar essa epidemia no início de junho. Ok, deputado. O novo coronavírus não pode sofrer mutação e recontaminar a mesma pessoa? Não, isso não existe em epidemia. Num período curto de epidemia não tem esse problema. Pode ter um vírus um pouquinho, ele pode ser um pouquinho diferente um do outro e tal, mas não tem. Esse risco não acontece, senão as epidemias não acabavam nunca. As epidemias acabam em 14 semanas. Ela começa e termina. Em junho não vai ter mais epidemia. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, estão aumentando um pouco por causa do frio, mas em 2, 3 semanas começa a baixar também. A epidemia está indo para o fim, né? E ele vai terminar sem a vacina. Vamos ter uma onda, não é uma segunda onda de vírus, que não vai ter. Agora inventaram que no Amazonas ia ter um novo surto, uma segunda onda. Tudo é bobagem, não vai ter. A tendência ainda é menos, e cada vez vai ter mais contágio e menos mortes, né? É bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade de rebanho e o surto epidêmico termine. Então nós estamos diante de uma desinformação, não me parece proposital, mas ela cumpre um objetivo de assustar as pessoas e parecer que nós estamos dependendo da vacina para terminar essa pandemia. Não é verdade. Muito bem, aí está então o senhor Osmar Terra com as suas declarações, e agora eu pergunto aqui aos meus convidados, Nonato Saraiva, professor Herbert Melo, como eu gostaria, eu não queria que ele tivesse acertado tudo não, tá certo? Mas eu queria que ele tivesse acertado pelo menos uma dessas previsões que ele disse aí, né? Já teria sido muito bom para toda a humanidade na face da terra, já que essa pandemia não é apenas brasileira. Quando se diz pandemia é mundial. Mas de onde é que ele tira isso? O que vocês podem falar a respeito dessas previsões? Fernando, isso mostra uma extrema irresponsabilidade, o naipe das pessoas. Isso é um conselheiro do governo, é o principal assessor dele. É o assessor, ele e o outro lá, o infectologista, do comitê paralelo, né, que foi criado para orientar o Pazuello. Esse cidadão foi orientador do Pazuello. Ele é o assessor direto do presidente nas tomadas de decisões diante da pandemia. Desde o início, com que critério, baseado em que critérios técnicos esse cidadão... ele se baseou em quê para dar essas afirmações? Com isso, Fernando, muita gente seguiu os seus conselhos. A função desse cara, é isso que eu disse a você, os canalhas. Eles não têm vergonha de ser canalha. Eles sabem que pandemia não é isso. Como é que você não conhece uma pandemia? Nenhum cientista tinha o mínimo conhecimento do desenrolar de quando ela iria terminar, e você chega e coloca uma cronologia para uma pandemia se você não tem a mínima noção do que está acontecendo, Fernando. Sem que ele atrapalhar o raciocínio, Nonato, avisar para ele que não acabou ainda não. Sim. Ontem foram, né, é engraçado o depoimento, mas é triste a situação. Ouvi isso de um conselheiro do governo. Ontem foram 1.988 mortes. Sobe e desce. Os dados para hoje são para mais de 2.000. A perspectiva é que daqui para agosto nós teremos picos de 2 e de 3 mil mortes. A ideia é que dentro de 15 a 20 dias nós ultrapassaremos os 500 mil mortos no Brasil. Aí você dizer que não tem um culpado, de que não tem um responsável por isso, porque é muito simples. Você que está em casa, que não que pôde, né, se afastar, que não perdeu um familiar, que não sofreu, né, com a incerteza se o familiar voltaria da UTI. Eu conheço pessoas que perderam o pai, outros que perderam a mãe, outros que perderam filhos, outros que perderam familiares.
Como é que nós, eu e Nonato, podemos ser acusados de qualquer coisa se estamos aqui tentando fazer um trabalho honesto, sincero, com provas? Como é que você que está em casa, que é bolsonarista, analisa isso? Não é uma questão, gente, partidária. Ninguém está defendendo corrupção de A ou de B. Nós estamos querendo defender uma ideia conscientizadora, uma ideia que possa tirar o Brasil de onde ele foi inserido, de onde ele foi colocado. O Donato colocou muito bem aqui, né, na fala dele, de pária internacional, de país que não tem hoje referência, credibilidade com mais ninguém, de uma economia destroçada, de um povo sem emprego. Alcançamos a marca recorde de 15 milhões de brasileiros desempregados, a inflação voltou, está gerando em torno de 8%. Eu fico doente, meu amigo Fernando Antônio. Não é maldade minha, eu digo de coração aberto. Eu fico triste como tanta desinformação, quanta desconstrução foi elaborada de forma maquiavélica para se chegar a isso. Esse cidadão, me permita, Nonato, não quero ser deselegante, me permita, Fernando Antônio, esse cidadão é um maníaco, um psicopata. Desde que a doença começou, que ele nega e sustenta que vai acabar. Vocês amenizando uma coisa grave. Vocês têm noção do que são 500 mil mortos, minha gente? É uma cidade do tamanho de Campina Grande. No Brasil é como se caíssem 12 Boeing 747 todo dia. Professor, dê licença, só um minuto. Sabe por que eu comparo isso, Fernando? Isso é crime. Você está com uma pessoa com uma doença quase terminal, e a família está toda louca, sem entender o que está acontecendo com aquela pessoa. O médico sabe o que está acontecendo, e chega para a família e diz, isso é normal, amanhã ele está bom e vai para casa. Com uma atitude dessa, cada atitude desse cidadão, que é o conselheiro maior do governo, ele controla o gabinete paralelo lá, ele que coordena o gabinete paralelo, e todos os outros lá que estão orientando o ministro. O que é que o presidente fez? Eu vou demitir os infectologistas, porque não vão atender a minha canetada de passar cloroquina, e vou colocar um cara do exército. Aí disseram, não, mas o cara do exército não entende nada, não tem nenhum curso de enfermagem. Não, eu crio um comitê paralelo que vai orientar aquele cara. Olhe por quem Pazuello foi orientado, por esse cidadão. Então, essa fala dele faz com que muitas pessoas não deem credibilidade ao verdadeiro sentido do tratamento da Covid-19. Mas o orientador do presidente disse que isso vai passar, então não precisa correr, me lascar para usar máscara. Olha o que ele diz. Muita gente segue, são milhões que seguem esse presidente. Como é que pode um negócio desse? Deixa eu lhe contar é brincadeira. Deixa eu lhe contar uma história legal, quer dizer, não tão legal. O kit jovem da Covid. Vocês conhecem qual é o kit jovem da Covid? Não. Vocês já leram sobre isso? Não. É kit jovem. Jovens do Brasil inteiro estavam promovendo aglomeração, promovendo festa, porque tinham ciência de que, se ficassem ou pegassem a doença, a cloroquina ia salvar. Eu tenho matérias na Folha de São Paulo, no Estadão, no UOL, etc. Professor, isso é uma coisa que você vê, são assuntos que vão sendo debelados ao longo do ano, né, ao longo da Covid, e aí a gente tem eu gravo muita coisa na minha cabeça, aí você tem essa informação, imagina aí. Era o Corona Voucher do Rio de Janeiro, festa da elite carioca, da juventude carioca, fazendo Corona Voucher, para que quem se fosse contaminado naquela festa, né, os outros que não tivessem, iam pagar o tratamento daquela pessoa no Hospital Mais Caro do Rio de Janeiro. Pois é, já soma o kit jovem da Covid. Deixa eu ler aqui o comentário de algumas pessoas que estão assistindo o programa, né? A Núbia Cavalcante, agradeço a audiência, ela está dizendo aqui, o bolsonarismo é uma seita extremista que hospeda o pior ser humano, o fanático religioso, o militar miliciano, o rico, racista e violento, e o pobre ignorante. Falou aqui Núbia Cavalcante, né? O Geraldo Simão, ele está dizendo aqui o seguinte, no ano passado assisti um debate do senador Humberto Costa, do ex-ministro da Saúde Mandetta e o senhor Osmar Terra, esse aí do vídeo, né? E confesso que durante o tempo em que estava ouvindo-os, fiquei perplexo com tamanha falta de inteligência daquele homem e tamanha falta de humanidade por parte do mesmo. Aliás, são as qualidades dos aliados e admiradores desse péssimo governo. E tem mais,
Se eu não me engano, acho que aquele cidadão é integrante do MDB do Rio Grande do Sul. E não sei por que o partido não já o expulsou, tá? Falou aqui o Geraldo Simão, tá certo? Obrigado pela audiência. Eu tenho aqui também algumas pessoas que estão falando aqui no WhatsApp, inclusive uma delas é o amigo Irlânio Cavalcante. Que beleza. Muito obrigado, Irlânio, pela audiência, tá? Irlânio, inclusive, ele manda aqui uma pergunta para vocês, tá? Pronto. Deixa eu ver aqui qual a pergunta, eu vi aqui agora há pouco. Ele mandou uma pergunta para vocês, ele diz aqui o seguinte: meu abraço sincero a esses dois formadores de opinião, Herbert e Nonato. Bom programa. Ele pergunta: vocês acreditam que a CPI da Covid é a pá de cal final para sepultar esse governo genocida? Tá certo? Ele agradece aqui e parabeniza o programa. Muito obrigado, Irlânio, pela audiência, pelo carinho. E aí, quem vai responder, Irlânio? Eu vou começar aí, Nonato, a pancada final. Você começa a cavar e Nonato depois joga a terra para dentro. Irlânio, um abraço, amigo. Gostaria de um dia estar aqui com você também, discutindo assuntos pertinentes. É um posicionamento pessoal. Analisando bem o que acontece no Brasil, eu não trabalho com teorias da conspiração. Eu trabalho com forças econômicas ocultas que determinam os caminhos desse país. São eles que decidem, né, associada a uma elite extremamente corrupta, extremamente hipócrita, o que vai acontecer. Pedidos de impeachment nós já não temos mais nem em conta, né? Crimes de responsabilidade, da última vez que eu contei, Bolsonaro tinha praticado 52. Então, motivos já não, assim, sobram, né? Tá à vontade, né? Ele diz que o Supremo Tribunal Federal é isso, é aquilo, etc. Eu já penso o contrário. Se não fosse o Supremo, se não fosse a elite que vem, de certa forma, passando a mão em tantos crimes, ele já teria caído. A gente pode relembrar aqui o equivalente com a presidenta Dilma, que por muito menos ela, né, perdeu quase nada, né? Comparado a hoje, nada, né? Então, assim, eu acredito piamente, porque há setores ainda que estão interessadíssimos nesse governo do destroçamento, né? Você tem leis aí e reformas como a da Previdência. Eu que estava próximo à aposentadoria, sou jovem, Fernando, mas trabalhei muito na minha vida, já não me aposento mais agora. A reforma administrativa, o servidor público que ganhou na Constituição a sua segurança poderá perder. Havendo o sistema da Eletrobras, é algo terrível. Inclusive, nós iremos enfrentar a maior crise elétrica do Brasil de 2001 a 2022. Sem estratégia de governo, sem política de recuperação do sistema elétrico nacional. Eles querem privatizar a toque de caixa, vender a preço de banana, e os reservatórios estão secando. A energia elétrica no Brasil vai ser triplicada ou quadruplicada. Então, essa população que hoje vive à margem desse fanatismo vai pagar na pele ainda mais, e a gente não vê os responsáveis por essa mudança agir. E hoje, só quem poderia tirar Bolsonaro do governo federal é o político, o chamado Centrão, que ele negou tanto e hoje comprou, né? Inclusive tem outro escândalo aí, que é o tratoraço, né? O Bolsolão, que não sei se vai ser tema ainda hoje do nosso bate-papo aqui. Então são muitas estruturas, Irlânio, que irão manter Bolsonaro no poder até 2022. Agora, a nossa esperança é que a nossa democracia funcione e que ele seja retirado, porque ele realmente vive, né, sob o apoio das milícias, né, de falsas igrejas pentecostais, né, de falsos grupos de empresários que tentam de toda forma se manter no poder. Professor... E eu acredito realmente que só em 22. Não é para não falar mais. Não, peraí. Aproveitando a fala do senhor, tá certo? Já Nonato fala. Realmente a gente tem que fazer aqui pelo menos um programa por semana, viu?
porque assunto não falta não. Enquanto a gente está aqui, já está acontecendo mais coisas, né? Para a gente debater semana que vem, tá? E repito, o programa está aberto também para o outro lado, tá? Fica à vontade, quem quiser vir aqui, defender suas ideologias, tá certo? Falar a favor do governo atual, fique à vontade, eu abro o espaço do mesmo jeito, tá? Agora eu tenho uma pergunta aqui muito interessante, que é dentro do que o senhor está falando aí agora. Eu gostaria de fazer para o senhor e depois Nonato complementa, né? Que é um telespectador, é o Gabriel Ferreira de Lima, ele é da FASP, tá? Ele pergunta aqui ao senhor, né? Professor Herbert, o que o senhor acha do presidente querer retirar as máscaras de quem está vacinado? E se ele tem a mesma opinião, mediante ao presidente dos Estados Unidos, que tem o mesmo posicionamento, o qual foi declarado agora pelo mesmo. E se o senhor acha, professor Herbert, ele está perguntando aqui, que a volta de um ex-presidiário ao poder resolveria os problemas atuais do país, não seria a hora de colocar pessoas novas? Professor Herbert responde, depois Nonato complementa. Um abraço, Gabriel. Gabriel é meu aluno, uma pessoa que eu gosto muito. Ele é um dos apoiadores do Bolsonaro. Acho interessante porque nós conseguimos um equilíbrio no debate, legal, menino legal, inteligente, esforçado. Em relação ao uso de máscaras, Gabriel, o Brasil, na última avaliação feita sobre a vacina, aproximava-se a 11%, 10,8% e alguma coisa de vacinados, com as 2 doses e com prazo que permite uma certa imunidade. Os americanos, eles já estão chegando a 83%, por isso que o uso da máscara lá ficou facultativo, como também Israel. Então, países que estão, em relação à sua população, a população já vacinada com as 2 doses e aquele período de adequação da vacina, esses países não precisam de medida provisória, não precisam de lei assinada, não precisam de nada. Naturalmente, porque estão já protegidos, certo? Até que venha uma mutação ou algo pior, eles vão tirando as máscaras. No caso do Brasil, a gente não tem a menor condição de fazer isso ainda, em todos os aspectos. Então, por exemplo, o presidente do Brasil tentar manipular a mídia com cortina de fumaça, querendo editar medida provisória para se desobrigar a utilizar a máscara, ele está jogando para o grupo dele, para a bolha em que ele está inserido. Porque o Bolsonaro vive dentro de uma bolha, né? Porcentagem que o Nonato utilizou aqui, ele falou de 25 a 16. Eu ainda sou mais pessimista para o lado do Bolsonaro. As últimas análises que fiz ficam entre 21% e 14%. Mas acho que isso depende da fonte, então não vai mudar muita coisa. Então ele está jogando para esse time. Ele joga para o time fiel dele. 25 a 16 anos, os eleitores que... Sim, desculpe, não, eram os eleitores. Eu pensei que era a porcentagem de eleitores. 16 anos, a maioria do eleitorado que lembrei foi. Agora da sua fala, Não, então, 16 a 25. A 25 então, a assim, para responder a Gabriel essa parte e partir para outra, né? Que ele fala que algo novo. Gabriel, vou ser sincero com você, eu também espero algo novo. Agora, eu espero também que você dê uma olhadinha nos pareceres que estão sendo anulados sobre as ações contra o ex-presidente Lula. Não estou dizendo que você deva votar em Lula, não é isso, de forma alguma. Democracia é livre, cada um vota no que quer, naquele que quer. Concordo com você que o Brasil precisa de renovação, talvez sem Bolsonaro, talvez sem Lula. Mas essa é a minha opinião. Agora, a gente não pode ser injusto. A Lava Jato foi uma farsa. A Lava Jato foi criada exatamente para destruir o Brasil. Tanto destruiu que colocou o Bolsonaro, Fernando, no poder, porque, na verdade, a mídia brasileira, associada a outros grupos políticos, queriam realmente acabar com o lulapetismo. Então, colocaram muita pólvora, muito chumbo na carteira velha e dispararam. O tiro tanto foi grande para frente quanto para trás. E colocaram o Bolsonaro, né? Que é um despreparado, ele fazia parte do baixo clero, ligado a milícias e uma série de outras trapaças com laranjas e outros crimes de modo geral, e criou-se o fanatismo em cima disso. E aí já bate aqui a
digamos assim, a possibilidade de outro debate. Aí a gente teria que falar de Steve Bannon, do avanço da direita radical no mundo, dos esquemas que utilizam as redes sociais. Isso é um outro bate-papo. Mas, assim, eu acho que, Gabriel, você tem que ser um pouco mais honesto em relação ao que foi a Lava Jato. O decreto da Lava Jato foi realmente apresentado pelo Intercept, e no direito a gente tem que trabalhar com prazos, mais provas. O devido processo legal tem que ser respeitado e obedecido, e você criar laudos, perícia, e você como juiz fazer parte de um processo, você vicia o processo. Então Lula hoje está sendo perdoado das acusações. Bolsonarista, você acha ruim do jeito que você quiser. A única coisa que eu peço a você, meu filho, é que você estude. Direito faz bem para a cabeça, faz bem para a sociedade. Não é difícil estudar direito não, Fernando. Dá uma passadinha lá na FASP e você vai aprender com os bons professores como funciona o devido processo legal. Nonato Saraiva, e agora? Fernando, é o seguinte, ainda entrando na questão do comentário do garoto aí, novo. O novo é o que abre espaço também, né, para a liberdade de você colocar novas opções de política, que abre espaço para que os grupos de minorias, representantes de minoria, tenham, né, o direito de se expressar. E aí você traz coisas novas. Quando você diz, questiona um processo, o processo foi legal? Não, porque tiraram o direito legal de uma pessoa que é claro, evidentemente iria vencer a eleição, de participar do processo. E a gente sabe tudo o que houve, a parafernália que houve para tirar o ex-presidente Lula do processo. Então não foi um processo legal. Você tivesse submetido essa eleição normalmente, sem esse tipo de subterfúgio, e aí sim, você poderia ter uma nova, um novo elemento neste governo, e não talvez o que a gente nós estamos passando agora. Então, você questionar, colocar a culpa como se o PT tivesse causado isso ou o Lula tivesse causado algo. Primeiro, a Dilma não conseguiu ter o segundo mandato. Ela passou 1 ano e meio sem orçamento, pelas pautas bomba do Cunha, o Aécio, e o grupo do Bolsonaro, que prepararam desde ali. Não coloquem a culpa na esquerda, vocês tiveram 8 anos para fazer alguma coisa, e até hoje ponham a culpa nos que passaram. Isso é o que chama-se o quê? Falta de projeto de nação, projeto de governo. Governar um país não é só querer, não. É ter condições mecânicas, né, mentais e econômicas de gerenciar uma nação. Então, Fernando, passando para o lado do seu questionamento, nós tivemos a chance, certo, de escolher entre 2 extremos. E muita gente que critica tanto o atual governo como o que passou, se eximiram do processo eletivo passado, fugiram, como seus representantes foram para Paris, né? Nós tivemos quase 49 milhões de eleitores que não votaram nesse país, certo? Não votaram. Nós temos hoje, tirando os eleitores que não votam mais em Bolsonaro, os 46 milhões do Haddad, os 49, nós temos quase 100 milhões de eleitores que podem mudar a política desse país. Nós temos um perigo iminente, que é a militarização, a milicianização deste governo, que ele está aparelhando, sim, as instituições para se manter no poder. Mas a única coisa que pode mudar esse extremo é a participação popular. Nós tivemos uma grande mobilização, e aí esse grupo que fez esse passeio de moto mentiu, mais uma vez, um governo que foi forjado na mentira, se mantém na mentira, para quem acredita em mentira. Mas as mentiras têm pernas curtas. Nós não vivemos mais, você que está me vendo, nos ouvindo agora também, na época do imaginário coletivo, onde a gente só tinha um radinho, uma pilha, e ficava temeroso com aquela notícia que recebia da Voz do Brasil, ou da Globo, sei lá, da Rádio Nacional. Nós temos tudo hoje na sua mão para você desmentir. São Paulo tem hoje 1.236.000 motos só na região da Grande São Paulo. Disseram que tinha 1 milhão de motos. Rapidinho, aquelas máquinas que contam os carros e as motos, que botam o quadrinho verde lá, constataram que foi 6.325 motos. Certo? Então, para que jogar isso para a população? Aí você diz que o presidente tem apoio. Só a Paulista, naquela mobilização que foi no país todo, deu 10 vezes mais pessoas contra o presidente. Então nós estamos tendo mobilizações contra este governo, e fortes. Agora, continuamos ainda vendo, esse ano quase aconteceu, você vê que a grande mídia tentou camuflar o processo,
mas não conseguiu, porque a Globo teve que admitir e abrir, dizer que houve mobilizações, ao contrário do que Bolsonaro tinha falado. Quer dizer, a população não estava querendo sair às ruas, mas teve que sair. Nos Estados Unidos, a questão do presidente mandar tirar máscara, concordo plenamente com o que, parabéns pelo que Herbert colocou, mais claro do que isso não pode acontecer, não há a mínima possibilidade de brasileiro algum. Olha, nós estamos aqui, inclusive, minha máscara está aqui, é uma regra do programa, alternando Fernando sem, ele com, eu sem. Se eu tivesse aqui, eu estava de máscara, certo? Meu álcool gel está ali, mas é como eu falei, Fernando, ele tem que criar um fato diário, e esse fato diário, a gente não pode cair nisso, ele vai para a mídia, vai dominar a mídia amanhã, e isso vai retendo, diminuindo os espaços até da própria oposição trabalhar, e a oposição tem que não prolongar, denunciar, mas não prolongar aquilo que ele fez, que amanhã ele vai vir com outra presepada. Vai vir conta para tomar o foco da mídia. Isso foi orientado, o próprio Steve Bannon disse, vá lá, fale alguma coisa, entre na mídia, tira o espaço do programa da oposição, fale algo. Ah, mas se não acontecer, desminta você mesmo amanhã. E ele faz isso, ele se desmente. Só para encerrar, aí você veja bem, como o Herbert colocou, nos Estados Unidos, onde quase 80%, até o Ciuntelli já foi vacinado, Mickey foi vacinado, Minnie já foi vacinado, todos foram vacinados, o Pica-Pau foi vacinado, né? O Leôncio foi vacinado, todo mundo foi vacinado nos Estados Unidos. Mesmo assim, eles não estão liberando assim não, pessoal, estão fazendo bolhas. Por exemplo, eventos de basquete, eventos de futebol americano, sabe o que estão fazendo? Estão pedindo o exame, se você está ou não está vacinado, se não tem, e todo aquele grupo que está lá em lutas de boxe, de MMA e futebol, todos estão examinados e tem que comprovar que não tem, que foi vacinado. Assim, você tem a liberdade de tirar sua máscara, mas aqui não. Aqui, pelo amor de Deus, é incentivar o aumento da morte. Muito bem, eu tô pedindo só um tempinho a você, porque são 18 horas e 48 minutos, eu tenho que chamar o segundo intervalo, tá? Mas não saiam, hein? Não saiam, continue aí, porque nós temos ainda algumas perguntas aqui, tá certo? Então, rapidinho, o Balanço Diário vai a um intervalo, voltamos já, fica conosco aí. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Loteamento Joca Claudino, um empreendimento de sucesso. Agora continua na segunda etapa. Chegou a hora do melhor negócio do ano. Loteamento Joca Claudino, com total infraestrutura, pronto para construir e morar. Água, energia e calçamento. Localização privilegiada. Pagamento super facilitado em até 90 meses. Loteamento Joca Claudino. Seu lugar é aqui. Últimas unidades já à venda. Ligue para 839-9315-1975 ou 83-3531-4535. Venha morar ou investir na melhor localização da Zona Norte de Cajazeiras, próxima ao UFCG e estabelecimentos comerciais. Loteamento Joca Claudino. Seu lugar é aqui. Lojão Rio do Peixe. Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones ao seu alcance com os melhores preços e condições especiais. Isso você só encontra aqui. Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Falar do design inovador e do excelente desempenho do Volkswagen Taos. Você percebe a robustez do Taos no seu tamanho e na sua construção sólida que convidam você a viajar. Suas linhas marcantes acabam numa sofisticada e exclusiva assinatura em LED, proporcionando um visual robusto e moderno. O motor turbo 250 TSI do Taos destaca-se por ter alto torque e potência em qualquer situação. O segredo está no torque de 250 Nm, presente desde as baixas rotações. Ideal para ultrapassagens seguras ou para levar tudo o que você precisa na bagagem, sem perder performance. Sinta, conecte, proteja, apaixone-se. Conheça o Volkswagen Taos. Volkswagen. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão.
Estamos de volta com o programa Balanço Diário. Agradecer a todos pela audiência, muito obrigado pelo carinho, pela companhia. São 18 horas e 51 minutos. Olha, eu quero falar com você agora, hein? Você que está pensando em pegar aquele medicamento genérico com aquele preço diferenciado, o lugar em Cajazeiras é Franfarma. Na Franfarma você vai encontrar realmente farmacêutico de plantão. Lá você também vai ter o menor preço da cidade e descontos que vão de 20% a 90%. Na Franfarma você tem suplementos, medicamentos, perfumaria e tem também o Francieudo, o proprietário com esse sorriso e sempre lhe atendendo como você merece. Então é isso, pensou em comprar seu medicamento? O lugar é esse, ó. Como já disse, descontos de 20% a 90%. O lugar é Franfarma. E o endereço vai aparecer já já aí no teu vídeo. Esse aí, olha, Avenida João Rodrigues Alves, 130, telefone 839-9411-6030. Agora você, mulher que está procurando aquela roupa para aquele evento especial, o lugar é Belas Ateliê. Lá em Belas Ateliê, você que está noiva, está pensando em casar, ela vai deixar você pronta para entrar na igreja. O noivo também, ternos masculinos. Se tiver gestante, não tem problema. Belas Ateliê também tem roupas para gestante. Então lá você vai encontrar a Roberlane, a proprietária, a Samara, toda a equipe Belas. E o Instagram, ó, Instagram é esse aí, ó, @BelasAteliê. Esse é o lugar, hein? Muito bem. Estou aqui com o Nonato Saraiva e o professor Herbert Melo. Olha, eu quero mandar aqui um alô, um agradecimento, muita gente assistindo o programa. Agradecer aqui o Arthur, Rocieri, o Ênia, Rafaela, Dário, Marcos Antônio, Micaele, Larissa, Leomar, Francineide. Estão mandando aqui muitas perguntas. Antes de passar essas perguntas, eu queria falar com o Nonato Saraiva. Nós temos aí pouco tempo. Produção, nós temos aí uma foto, né, de algo que está ocorrendo aí, que Nonato diz que isso aí é algo que é premeditado. Isso está realmente... existem pessoas que estão sendo autorizadas a fazer isso. Isso é palavra de Nonato Saraiva, hein? Que é exatamente, olha só, aquela foto do pessoal que está levando tiro no olho. Olha aí, produção, tem aí uma foto, aí, olha, do Brasil à Palestina, mutilação de olhos, tática de repressão. Isso aí o Nonato Saraiva está dizendo, está aqui falando, vai dizer agora aqui no programa, falou aqui nos bastidores, que isso aí é algo que já acontecia, está voltando a acontecer e que faz parte de uma tática que é usada contra os manifestantes. Nonato, rapidinho, o que você tem a dizer a respeito disso? Eu já venho observando isso desde aquele grande movimento que teve com o governador Beto Richa, ainda nas disputas eleitorais. 12 professores foram cegos, propositadamente, um em cada olho, né? Todos num olho só. E outra coisa, uma coisa que a polícia militar, ela sabe, num confronto em mobilizações, a bala de borracha, eles são treinados e estão orientados a não atirar em áreas vitais, né? Nas pernas, no braço, olhe lá. No Paraná, nós tivemos um grande número de pessoas que saíram cegas, com balas cilíndricas nos olhos, de propósito, e muitos até em cima, queima-roupa. Isso aconteceu na América Latina inteira. No Chile, muitos foram cegos. Eles querem deixar uma marca nesses movimentos, principalmente o aparelho repressor do Estado fascista contra os movimentos, né, contra os governos ditatoriais na América Latina. Isso aconteceu no Chile, isso aconteceu com Macri na Argentina, isso aconteceu na Colômbia, acontecendo aqui no Brasil, aconteceu agora em Recife.
coincidentemente, em cima você atirar no olho de uma pessoa com bala de borracha, e a gente está tendo essa grande soma de pessoas com isso aí, a pessoa fica marcado ali. Isso é intencional, isso tem orientação, é tanto que aqui no Nordeste isso já está sendo punido por isso. Então, algumas coordenadores do movimento de esquerda estão orientando nos próximos embates as pessoas irem com aqueles óculos de oficina para proteger, porque os caras estão fazendo isso de propósito. Então é totalmente diferente da proteção policial para as mobilizações de extrema direita. Você mobilizou 6.300 policiais agora, helicóptero, para proteger a mobilização do presidente. E aí no final nós vamos mostrar as imagens totalmente similares ao que o Mussolini fazia para testar a popularidade. Nas motos, o Hitler, os fascistas faziam isso na Itália com as motos. Quem tem aquelas motos grandes não é trabalhador. Inclusive a associação dos motoboys entrou com uma Olha, denúncia. tá aí, a produção está colocando as similaridades. imagens. Mussolini gostava disso, de se expor de motos. Quem tinha moto nessa época era só rico. Essas grandes motos não são os trabalhadores. O trabalhador não tem dinheiro nem para pagar uma 125 e muito menos botar gasolina na moto. Então isso aí é uma provocação. Ele imita os atos do fascista Mussolini, né, para testar a popularidade. Isso acontecia na época do regime fascista, e estão copiando o mesmo estilo aqui. Então, essas mobilizações que houveram agora, o aparato policial em São Paulo, ele protegeu, enquanto o pessoal que vai protestar contra esse movimento leva tiro na cara. Então, isso aí a gente está denunciando, isso é uma denúncia que os órgãos, a própria OAB já está entrando também com denúncia, os grupos de direitos humanos também estão vendo isso, essa sequência de lacerando os olhos das pessoas de propósito, e alguém tem que chamar esse feito à ordem. Nós não aceitamos que o povo brasileiro, que tem o livre direito de ir à rua protestar, seja recebido por um aparato policial que é pago por nós para proteger o cidadão, porque, Fernando, quando o governo dá o direito de proteção ao cidadão com arma em casa, ele está tirando o direito do Estado proteger o cidadão. Então a gente não pode aceitar que tem essa questão de 2 pesos, 2 medidas, que você vá atirar na cara do militante que é contra o governo e proteger o que vai defender o governo. O aparato militar não é para isso, é um órgão do Estado para proteger o cidadão. Muito bem, eu tenho algumas perguntas aqui, né? São 3 perguntas, porém eu vou lê-las todas juntas, tá? Eu vou ler aqui as perguntas, eu gostaria que vocês prestassem minha atenção, e junto com a resposta, depois da resposta, cada um de vocês faça as suas considerações finais, né? Tá? O seu boa noite a todos os nossos telespectadores. Então, vamos começar pelo professor Herbert Melo. As perguntas são as seguintes, perguntas que foram enviadas por telespectadores. Olha só, o governo Bolsonaro colocou a população em risco ao estimular, abre aspas, tratamento precoce, fecha aspas, mesmo sem eficácia comprovada? Essa é uma pergunta, né? Há provas disso? Se há, quais são, tá? Outra pergunta aqui. Boa noite, gostaria de fazer a pergunta sobre o tema. Por que a pandemia não é resolvida no Brasil? Tá? Acredito que seja por conta de influência do presidente que não quer resolver, não é mesmo? Tá? Então, outra pergunta seria a seguinte, essa aqui eu estou tentando entender, né? Queria perguntar o seguinte, a esquerda dizia que foi errado, aí aqui ela diz, vinha conduzir o impedimento de Dilma. Não sei se aqui ela quis dizer Cunha, não sei, acho que foi Cunha, né? Não sei. Aí agora defende Renan conduzir a CPI, tá? Enfim, depois ela corrigiu aqui embaixo. Queria perguntar o seguinte, é isso mesmo, a esquerda dizia que foi errado Cunha conduzir o impedimento de Dilma, né? E não defende Renan conduzir a CPI, tá certo? Bom, então é isso. E aí, vocês juntam aí, façam aí uma panelada com essas perguntas, respondam e já finalizem com boa noite. Então, vou ser bem objetivo. Sim, a hidroxicloroquina, desde maio, junho do ano passado, pelos principais órgãos
de saúde do mundo foi comprovadamente ineficaz. Ponto. Discutir isso é perder tempo, é você discursar para aquela bolha que eu citei. Então, não tem sentido. A ciência não tem dois lados, que é o que parte da CPI, né, vem enfrentando com alguns senadores do próprio governo. Segunda pergunta, a culpa é de Bolsonaro? Sim, não estou sendo partidário nem nada. É um presidente que age contra as ações da própria, digamos assim, OMS, fez tudo aquilo que pôde e que não pôde, né, em relação aos cuidados da pandemia. Ainda hoje aglomera, assina decreto para não usar máscara, não comprou vacina. O Brasil deve hoje as suas 500 mil mortes ao senhor Jair Bolsonaro, que não é Messias, é um fato. E 3, para ser rápido e objetivo, eu me pergunto sempre se existe alhos e bugalhos, né? Bife ali na mesa com bife à milanesa, são coisas distintas. O líder do governo, o atual líder do governo, que inclusive está na CPI, está sendo acusado de um dos maiores crimes de corrupção do país nesse momento. Fugiu o nome dele aqui, eu teria que dar uma filada, se você me permite, Fernando, por favor. Amigo do Girão, amigo daquele outro, do Heinz. Não, ele já é velho já. Ele está sendo acusado agora, exatamente, eu vou dar a matéria aqui agora em primeira mão. Lavagem de dinheiro, líder do governo da bancada. É Humberto, é? Não, Humberto é do PT. Deixa eu pegar aqui o nome dele aqui rapidinho. Enfim. Não, tudo Força bem. Ideológica. Vou pegar o nome dele. Fernando Bezerra Coelho. Peguei o nome. E é o meu nome, você esqueceu. Fernando, esqueci, Fernando, é porque é muita informação na minha cabeça. Mas é só o nome mesmo. Ele é acusado de receber propina e desviar em vários ministérios 10 milhões de reais. Então, assim, quando você fala em Renan Calheiros também respondeu os processos, também foi inocentado, se foi por incompetência do Supremo, se foi por causa da decadência do processo, enfim, isso é uma responsabilidade do judiciário brasileiro. Mas o que ele está fazendo em relação à investigação nesse momento da CPI, independentemente do partido, de onde ele for, o que o Brasil quer é uma resposta para esse crime, gosto muito dessa expressão, eu também muito, lesa pátria, né? Causada por um indivíduo, que já discutimos aqui se era genocídio ou não, né? Um indivíduo que não tem escrúpulos. É impressionante como o fanatismo em relação àquele cidadão, né, de um pequeno grupo na sociedade se mantém. Ele não sabe falar, não tem educação com ninguém, homofóbico. Não tem entendimento de nada. Uma pessoa que não tem conhecimento de nada, vive de mentiras, não tem palavra, fala uma coisa de manhã, de tarde fala outra, nega o que disse, envolvido com milícias, corrupto, tem laranja. O que você imaginar, você pôr os filhos todos envolvidos com corrupção, casa de 6 milhões de reais. Olha, é tanta podridão em nome dos Bolsonaro que a gente vai realmente meio ambiente. É um fenômeno que será estudado hoje, eu conheço como pós-modernidade ou pós-verdade. Porque o telespectador que tem em casa, o cara que é bolsonarista, Fernando, ele não ouve o que a gente está dizendo, ele não consegue ouvir. Porque ele jogou tão alto como a gente joga no poker, ele foi tão além daquilo que ele achava que era o novo, que era o diferente, que ele foi feito, me perdoe telespectadores, ele foi feito de bobo, para ser bem suave, ele foi feito de bobão mesmo, e hoje ele não quer dar o braço a torcer, ele fica como um teimoso, não vou largar, entendeu? Quer dizer, é o tipo de eleitor que pode ver o cara fazendo lá o mal a alguém e não vai negar essa verdade. O cara que está destruindo a Amazônia, o cara que era do Ibama, ele perseguiu, botou para fora porque o cara tinha multado ele. É tanta coisa absurda, bizonha, que parece que estamos num mundo paralelo. Então, se o filho do Lula comprasse uma mansão de 15 milhões no meio da pandemia, tu já pensou? Bom, professor Hébito, seu boa noite. Fernando, obrigado. Foi uma alegria, viu? Uma satisfação estar do seu lado. Parece que o tempo passou voando, né? Já acabou, já, viu? Fernando, sempre à sua disposição. E a gente está aqui para tentar fazer a resistência de um bom papo, um papo saudável, um papo ético, porque eu me preocupo muito, sabe? Em Souza tem muitos comunicadores que eu até suspeito que são
do caixa do governo federal, porque é impressionante como eles são extremamente parciais. No dia que eu ver aqui, por exemplo, uma atitude positiva do Bolsonaro, algo que vale a pena, algo que a gente possa defender e realmente divulgar, eu falei. Eu tenho habilidade para isso, caráter para isso. Eu sou brasileiro, eu não defendo o partido A ou B ou C, mas mediante dos fatos a gente tem que falar a verdade. Obrigado aos nossos espectadores e telespectadores. Muito bem, agradecer ao professor Herbert Melo. Agora, Nonato Saraiva, por favor. Eu vou responder de trás para frente. Não compare Dilma com Bolsonaro. Primeiro, é um abismo, é uma coisa extremamente enorme. Primeiro que não houve crime, o próprio Ministério Público já constatou que não houve crime algum, inclusive, e virou ainda devolver o mandato a ela. Certo? Pega aquela foto da Dilma sendo inquirida pelos militares, ela lá de cabeça erguida e os militares botando a mão nos olhos para não ser identificados. Certo? Então, há uma diferença gritante disso aí. Para o elenco de crimes que esse presidente já cometeu e está cometendo a cada dia. Então, essa comparação aí é esdrúxula, eu não vou nem entrar em detalhe, porque aí estude mais, se intere mais dos fatos, para não vir confundir ou tentar confundir ou misturar as coisas, ou fazer uma comparação, né, como se fossem iguais. São totalmente diferentes. Inclusive um é misógino, né, gosta de bater nas mulheres, como ele queria dar, que eu dou de volta. A compostura dele em relação às mulheres é agressiva, é totalmente diferente. Então, se for mulher que estiver fazendo isso, eu tenho até um pouco de pena, né, dessa situação. Depois, por favor, esqueçamos esse negócio que cloroquina serve para algo do meio referente à Covid. Esqueçam isso, pelo amor de Deus. A gente sabe que é uma tentativa de passar gato por lebre, de vender um produto que não serve para nada em relação à Covid, serve para outras coisas, menos Covid. Se você quiser tomar, tome à vontade. Tome bem muito cloroquina, mas tome com gosto, certo? Se tiver arritmia, tome mais ainda, certo? Para ajuda, para a população. Pode tomar à vontade. Eu não tomo, o professor não toma, porque os cientistas do mundo inteiro não tomam, só aqui do Brasil que estão com essa conversa, essa discussão. Qual era a segunda questão? Nonato, só uma coisa, você falando isso, você de certa forma, você está militando a seu favor, né? Porque você pedir que os cabas tomem cloroquina, se tiver arritmia, tome mais ainda, você está querendo aí que diminua os votos do lado de lá. Não, mas os caras estão querendo, tão insistentes nessa questão. Pode tomar à vontade, meu filho. Eu vou proibir de você tomar. Um monte de velho já, com história com caixa de cloroquina na mão. Caramba! Tinha a segunda pergunta, era qual? Foi a Dilma, cloroquina aí. Foi. A segunda pergunta, deixa eu ver aqui, você fala essas coisas, eu até esqueci, sabe? Vamos lá, deixa eu ver aqui qual foi a segunda pergunta. Se o professor lembrar aí, pode me ajudar, viu? Mas deixa eu ver aqui. A cloroquina do Dilma? O Bolsonaro era culpado. Sim. Gostaria de saber sobre o tema. Por que a pandemia não é resolvida no Brasil, né? Acredito que seja por conta de influência do presidente que não quer resolver, não é mesmo? Não é resolvida no Brasil, porque no Brasil, desde o início nós vimos a pandemia chegar e não criamos um comitê de crise, não fizemos nada, dissemos que era uma gripezinha, que podia tomar banho na lama, que não tinha nada, negamos, eu estou dizendo ele, negou vacina, deixou para lá, a oferta de vacina foi deixada para lá, as pessoas começaram a morrer, continuou morrendo, e ele fazendo brincadeira e receitando cloroquina. E em todos os países do mundo houveram lockdowns, mas os governantes deram o auxílio de guerra, o orçamento de guerra aos pequenos comerciantes e um auxílio emergencial acima de $1.000. Só assim os lockdowns deram certo. Só resolveu com vacina e lockdown. Essa história de salário, auxílio emergencial de 150 aglomera, e a falta de ajuda aos pequenos comerciantes faz os comércios abrir, e ao mesmo tempo esse presidente dá aos bancos privados 2 trilhões e 250 bilhões. E aí o agronegócio cresce, os bancos lucram e você morre. Muito bem, agradecer aqui a Nonato Saraiva, professor Herbert Melo, muito obrigado. Voltarão, porque não falta assunto, né? Vamos marcar outro programa depois, sempre está aqui trazendo esses esclarecimentos. Meu boa noite a todos que eu deixei de dar. Boa noite, pessoal, um abraço a todos. Pronto, fica aberto também para o outro lado, eu já disse, o programa aqui eu cedo espaço também. Quem quiser, só entrar em contato com a produção do programa e a gente faz aqui também pessoas da ala da direita, pode-se dizer assim, tá certo? Agradecer a você, telespectador, que ficou conosco até agora, desejar uma ótima noite, uma noite tranquila na tua casa, com a tua família. Lembrar que amanhã, ao meio-dia, tem aqui Olho Vivo, e eu
volto às 17 horas com o seu programa Balanço Diário. Boa noite, Brasil. Beijo, até amanhã. Tchau.